Então, que vem depois o que as nossas mães diziam, cuidado com o sereno. Então, nós vamos coletar esse momento, e aí sim também tem um conceito de ser uma água que tem toda aquela mística em torno da lenda da Vitória Régia. Para quem não sabe, é de uma índia que se apaixonou pela lua e que todas as noites, essa lua cheia, quando ela era cheia, ela se materializava numa figura de um índio e essa índia ficou apaixonada. Em um determinado momento, esse índio, né, que era a lua sendo representada, ele não pôde vir mais. E essa índia, vendo o reflexo da lua no rio, foi para dentro do rio caminhando e morreu afogada. E a lua, triste, né, no caso, por ter aquela pessoa que a amava, criou a Vitória Régia, e a flor da Vitória Régia surge como se fosse a representatividade dessa índia apaixonada pela lua, e é uma flor muito rara, que surge na lua cheia aqui, e é uma imagem maravilhosa. Sugiro que sua edição depois, se puder, publique ela aí, Vamos porque fazer é isso. maravilhosa a Vitória Régia, e nós vamos fazer a edição em homenagem. Mas aí, falando de ruptura, deixa eu te contar um segredo e outro spoiler. Você sabe que o nome Vitória Régia, ela foi dado por um inglês, não sei o nome desse sem vergonha, não estendendo aos ingleses, grandes amigos. Nós temos uma sede em Londres, né? Meu amigo Samuel Manzano, nosso distribuidor de lá. Mas ele veio buscar ouro na nossa Amazônia, para a coroa, né, britânica, e não conseguiu. E não conseguindo, ele encontrou esta flor maravilhosa, a planta, né, em si, a Vitória Régia, e ali ele quis presentear aquilo para a Rainha Vitória, justificando, inclusive, esse presente como a ausência da capacidade dele de entregar o ouro, que era o nosso ouro. E para homenagear a rainha, ele foi lá e deu o nome da nossa planta, da nossa flor tão especial, tão amazônida, com o nome da rainha da época, que é a Rainha Vitória. Então a gente brinca que a gente está pegando de volta o nome. Tá certo. E temos que transformar isso em Tupi-Guarani, ou sei lá em qual, um novo nome que certamente a O Amazon vai ajudar a gente a imaginar. Agora, eu estou aqui pensando o seguinte, né? Os enólogos, quando experimentam uma taça de vinho, né? O cara fica olhando para a cor, né? Alguns definem que a safra, porque a umidade do ar, XPTO, eu não entendo disso, né? Enfim, eles definem uma série e saboreiam aquilo nesse cenário, vamos chamar de imaginação, praticamente, né? É Sim. a mesma, ocorrerá a mesma coisa com a água? Você acha que vai ter esse paralelismo, digamos assim? Já existe, na verdade. O mercado Final Waters é um mercado específico de águas finas. As pessoas confundem algumas marcas conhecidas como uma água fina. Não é. Grandes marcas de conceito existem, como nós chamamos, de marcas design, marcas que têm seu nome com uma publicidade integrada de mais excelência, tal. Não é uma água só qualquer vendida. Mas mesmo assim ela ainda não é uma Final Waters. Para você entrar para uma confraria de águas finas, como a Final Waters, como a Aqua Minerale italiana, você passa por critérios. E esses critérios, eles existem com os mesmos padrões, né? Ou alguns padrões que o mercado de vinhos estabeleceu. Então, hoje nós já temos sommelier de água. Você pode se formar. A nossa empresa, por exemplo, para você ser distribuidor da nossa água, você faz um curso de sommelier de água com a Final Waters, que dura uns 4 meses, onde você aprende todas as técnicas, também visual da água, do paladar, da percepção, da onde ela é produzida, qual a integração que ela faz com alimentos, com outras bebidas. Então, o mercado de Final Waters já possui. Nós, por exemplo, como o Amazon, nós ganhamos o ano passado, no período da Olimpíada, né, para ser exato, dia 4 de setembro, se eu não me engano, nós ganhamos existe um encontro, né, um tasting, né, que eles chamam, a cada 2 anos da confraria Final Waters. Quem quiser conhecer é finalwaters.com. Foi feito em Bled, na Eslovênia, lugar incrível, e nós tiramos a medalha de ouro como a fonte mais exótica do planeta. E aí você consegue. E isso é uma análise técnica, não é uma análise que legal, que bonito, que Sim, conceito. gostamos da ideia e tal. Vamos salvar a Amazônia por isso. Não tem nada a ver. É técnico e com uma grande responsabilidade daquelas pessoas que estão ali com o seu diploma de sommelier comprometido, caso seja algo que não seja sério.
Então, nós passamos por uma análise, lógico, é analisada a embalagem, é analisado a caixa, é analisado todo o conceito também apresentado, Lógico. mas ele é testado no palato de pessoas especializadas em água. Então, não é que eu acho que vai acontecer, Roberto. Já é assim, a nossa empresa já vivencia isso também, somos a única representante com esse grau de excelência no Brasil. Quando eu digo que com grau de excelência, é porque existem mais duas marcas, mas elas produzem uma água com a embalagem plástica, tal, que no caso eles entram em outro padrão do que seria uma Final Waters. Ele pode ter a certificação como Outro excelência como segmento. água. Outro segmento. Exato, exato. Outro segmento. Você falou uma coisa interessante, né? Por sinal, todas que você está falando é uma Obrigado. curiosidade. Falar de novidade, ela fica interessante, né? Exato. Você falou, puxa, porque a nossa responsabilidade e tal. E no final das contas, eu vejo uma alma de um empreendedor que fica dividido entre o empreendedor no campo das ideias, né? E no campo da responsabilidade, que vai da social, a ambiental, que na verdade é a mesma, né? Como é que é isso dentro de você? Como é que você está se enxergando nesse cenário de produzir um produto que valoriza uma floresta em pé? Porque, para quem não sabe, né, eu já estive na floresta amazônica, eu vi gente queimando árvore, e eu fui perguntar para o cara, por que você está queimando isso? Ele falou, porque demora 15 anos para essa árvore dar um fruto, que era uma castanheira, eu vou vender carvão hoje. É uma explicação, assim, para uma pessoa muito humilde, eu não podia dizer para ela, você está errado, né? Mas Sim, você, então, está criando um produto de valor absolutamente agregado, onde valoriza uma floresta em pé, né? exato. E aí você cria a responsabilidade social, ambiental. Como que está isso no teu coração florescendo? Ele se mistura como um produto único? Fala um pouco sobre isso. Roberto, isso não tem uma desassociação em nada do que eu, como empresário, aí eu vou falar como indivíduo empresário. Mesmo sendo um CNPJ, eu sou um indivíduo CNPJ. Então, como empresário e como empreendedor, nunca existiu a desassociação do que eu entendo como responsabilidade, não voluntário, não doação, não altruísmo, mas como responsabilidade de, do indivíduo com o coletivo. Então, não existe uma desassociação. A minha carreira profissional já foi startada dentro dessa visão prática, porque não basta você ter apenas a visão, né? Ela tem que ter a prática, a ação, para que você possa coletar resultados. Então, senão você fica um crítico em looping, né? Reclamando sempre do problema e ficando em cima dele, questionando o problema e não efetivando nenhuma proposta de solução. Então, para mim, não tem uma desassociação. Nós somos uma empresa que surgimos fundamentada com o propósito do desenvolvimento consciente da nossa Amazônia. O nosso produto final, ele faz parte de todo um ecossistema de negócios que estão integrados ao que a gente acredita como um novo modelo a ser apresentado. E aí eu puxo um pouquinho mais, Roberto, não é só uma questão do quanto nós podemos ajudar a Amazônia, que isso é um grande equívoco. A Amazon, ela se apresenta como arauto de uma percepção invertida disso. Quem precisa ser salvo não é a Amazônia, e sim o planeta num todo. A Amazônia está posicionada para salvar o planeta. Somos nós aqui da Perfeito. Amazônia que oferecemos. Somos nós aqui da Amazônia que oferecemos oxigênio em grande escala, além do próprio oceano, para todo o planeta. Todo mundo confunde dizendo que a Amazônia é o pulmão do planeta. Não, ela é o rim do planeta, porque ela filtra o gás carbônico e devolve o oxigênio. É O ótimo. pulmão é o contrário, né? A gente está ali trocando oxigênio, pegando oxigênio, fazendo o corpo respirar e devolvendo o gás carbônico. Então, são várias de mudanças que a hoje já se propõe a apresentar. Mas a mais contundente é: nós somos, sim, a última fronteira verde e a solução para o mundo. E dessa forma, nós nos posicionamos, primeiro, como um produto de alto valor agregado, que tem toda uma cadeia de distribuição de resultado, mas equalizando o quanto todo o planeta recebe da Amazônia. E aí eu vejo como uma forma de retribuição. Tanto que o conceito da nossa campanha vem a palavra obrigado em evidência, que é justamente isso que a gente pede para o mundo, que o mundo seja grato à Amazônia. Ninguém precisa aqui de paternalismo, ninguém precisa de grandes personalidades que nunca pisaram em meio metro da Amazônia, gritando que a Amazônia está acabando, está sendo destruída, pegando fogo. Eu estive em Paris, por exemplo, e com uma autoridade pública que veio me perguntar
A Amazônia está pegando fogo. E na época, Notre Dame estava pegando fogo. E eu peguei e perguntei, a França está pegando fogo? Ela falou, não, mas eu estou vendo fumaça. Eu falei, não, Cal, é Notre Dame. Eu falei, pois é, a Amazônia tem seus focos de queimadas, a Amazônia tem seus momentos particulares de todo um contexto natural, mas não está pegando fogo na Amazônia inteira, como não está pegando fogo na França inteira. Então, o que é importante nós desmistificarmos? Que somos pobres, coitados, indígenas, e que estamos aqui acuados pelo avanço do progresso. Não, deixa eu te contar um segredo, quem está nos ouvindo. A Amazônia se protege. Se a gente se aventurar a querer realmente invadir um território tão sagrado como ela é, com certeza grandes mazelas podem surgir. Tanto que aí temos a malária, que não tem cura, e é o que mantém a própria floresta também protegida, porque o americano ou outro povo que tem essa tendência ao expansionismo, e não estou dizendo estatal, né, e privado também, o americano herda um dinheiro, vai lá comprar terras e tudo mais, eles têm uma relutância enorme com a nossa malária, que a gente também aqui, lógico, mas justamente para a proteção da nossa floresta. Então, primeiro, a OA ela nasceu dentro de uma imersão do propósito. Nós queremos sim. E o modelo que a gente propõe, como você mesmo disse, como dizer para um ribeirinho que está queimando uma castanheira. Bom, hoje existe uma consciência muito mais efetiva sobre determinados processos extrativistas. Isso já acontece. Você não vê o cara do ribeirinho destruindo muitas coisas, não. Isso é muito mais incentivado pela própria indústria que chega ali dizendo eu te dou tanto por isso, em vez de tanto por aquilo. A OA já se posicionou no interior da Amazônia, porque é justamente ali que a gente quer que o cidadão que escolheu viver ali possa sobreviver, porque é dessa forma que a gente vai proteger a Amazônia, dando condições dele ter a sua subsistência, o seu crescimento, a sua evolução, e ser como qualquer pessoa. Eu quero viajar, eu tenho dinheiro para pegar um barco e ir até Manaus, de Manaus para a Europa, e depois eu volto para a minha floresta. E nessa floresta que eu habito, eu posso cuidar dela. Não o que está sentado lá na Europa, pelo telefone, pelo Instagram, pelo Facebook, ou seja lá qual a rede social, gritar salve a Amazônia, e ele nunca pisou lá. Então, isso é, Perfeito. para a gente, um modelo de inversão de percepção. Sim, e eu me lembro que na época eu pensei exatamente isso. Os caras não conseguem conter um incêndio que está a 2.000 metros lá do palácio de governo deles, né? A 2, 3 quilômetros. E o cara quer vir dizer como que nós vamos resolver um problema da qual temos pessoas com a sua competência e tecnologia para levar isso muito adiante. Perfeita a tua explicação. Agora, eu fico imaginando, então, que você está desenvolvendo uma cultura educacional, então, também para o ribeirinho ou para as pessoas no entorno da situação, que também é transformadora, porque eles começam a enxergar, eles são menos influenciáveis agora por esse cenário deseducador e passa a ter influência de educadores, como você está agindo como educador, óbvio, né? Você percebe essa transformação no teu entorno? Como é que é isso daí? Olha, eu posso falar do cenário da própria OA, e aí a gente analisa como amostragem, né? Nós já temos dentro da nossa estrutura, por exemplo, hoje a minha diretora do Instituto Reação Natural e que é diretora institucional da OA Amazon, ela é nascida em Barcelos, criada, educada fora e voltou para atuar na cidade e trabalha lá. A filha dela, de 20 anos, foi estudar química para trabalhar na OA Amazon, porque ela quer ficar em Barcelos contribuindo, e ela acho incrível. Então, eu tenho gerações que nasceram hoje dentro da própria OA, são crianças, eu digo que são nossos curumins, não são nem crianças, depois eu explico o que é um curumim, a diferença de criança e curumim, mas são os meus curumins que estão lá em Barcelos, que com certeza vão ocupar um espaço operacional dentro do nosso trabalho, dentro do nosso empreendimento. Por quê? Porque, lógico, já estão ali motivados e cativados por uma energia de crescimento, de resultado, onde o interior não proporciona. Mas nós temos outras iniciativas, eu tenho meu amigo aí da Nacal, que faz um chocolate e utiliza a mão de obra também, e com valor agregado ele oferece benefício. Esse modelo, Roberto, que é o que nós devemos apresentar, não é uma educação somente do ribeirinho em si. Para o ribeirinho, ele pode ter o quê? Uma oportunidade como o primeiro passo. Tem uma história interessante. Eu estava sentado na beira do Rio Negro, nós temos uma casa que é a sede institucional da OA, que é na beira do Rio Negro. É uma cabana linda, onde você vai ali, você vai ter o privilégio de conhecer. E eu estava ali, passa um caboclo,
né, ribeirinho remando em sua canoa tradicional, com a esposa atrás, tirando a aguinha que vai entrando dentro da rabetinha, que a gente chama, né, que são aqueles motorzinhos de cauda fininho, e a canoa indo, um cachorro lá na frente, e ele, vestido tradicionalmente como um ribeirinho, passa por mim e diz, bom dia. Eu falei, bom dia, meu amigo, tudo bem? É, o senhor que é o seu Cal. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, tá, aí que faz a água da atmosfera. Eu tomei um susto, porque a minha primeira percepção visual dele era que alguém que desconhecia do que seria uma informação, vamos lá, up to date para muita gente, Sim, água sim. do... Como assim? Ali eu percebi meu primeiro preconceito mental, de que as pessoas que estão ali não têm acesso à informação, ao conhecimento, e não. Barcelos foi a primeira capital, vou falar de Barcelos, como eu disse, né? Não dá para você falar num todo, e sim por amostragem. Sim. Onde nós atuamos é em Barcelos, é no Rio Negro, naquela direção onde nós temos muito mais integração. Mas dá para você projetar isso para um todo, porque aí estamos falando, né, de relações, de culturas que se interligam, né? Quando se fala de carioca, você vai falar de Rio de Janeiro, cultura, tal. Mas eu posso especificamente falar de situações, porque aí a gente trabalha o assunto de forma científica. Amostragem, exercício de acerto e erro para se transformar em teoria reaplicável. Então, quando ele me disse aquilo, eu quebrei uma barreira que eu tinha de entender que o ribeirinho ou quem está ali tem ausência de informação, conhecimento. Desculpa, não é. Ali eles foram colonizados, né, os índios, aquela região, pelos franciscanos, que a primeira coisa que eles fizeram uma igreja e uma escola. Então, dizer que é isso, não. O que falta é oportunidade. E, às vezes, é a escolha dele viver naquele modelo onde muita gente faz o ciclo do eu quero ficar muito rico para depois viver na beira do rio pescando. Pô, os caras já nasceram, então, milionários, porque eles já nasceram na beira do rio pescando. Agora, eu acredito que nós estamos implantando um processo educativo para o empreendedor. Existe uma nova economia se formando, uma nova percepção desta nova economia que já vem integrada com propósito, que já vem integrada com a percepção de que você tem que trabalhar os recursos naturais de forma consciente. Não é um modelo preservacionista, e sim interacionista. Não adianta eu botar uma cúpula de vidro na Amazônia que eu não vou protegê-la, porque o mundo precisa dela. Mas quando a gente põe um segmento interacionista, acreditando no valor agregado, a Amazônia é a marca mais poderosa hoje do segundo homem mais rico do mundo. E nós que somos da Amazônia não temos nada com essa expressão. Então, criamos a O Amazon para dar essa referência de expressão, já que ele pulou na frente, né? Não dá para ser só Amazon. Então, entramos logo com a água do ar da Amazônia, ou Amazon. Com isso, a gente demonstra que é possível, sim, a castanha. Só um exemplo, desculpa eu me estender nessa pergunta, Imagine, porque ela é muito fica importante. À vontade, fica à vontade. Você sabe que o Brasil, a Amazônia, ela é a maior produtora de castanha do mundo, mas nós somos a quinta maior exportadora e, se eu não me engano, isso depois a gente pode até contextualizar, se a informação tiver números equivocados, é só a gente jogar aí no nosso pai dos burros moderno, que é o Google, e aí a gente contextualiza isso com mais certeza, mas é basicamente isso. Por quê? Porque a Colômbia é a número 1, ela compra a nossa castanha internamente, manufatura, porque ela não tem um incentivo para extração, não tem todo um suporte, e ela manufatura e vende manufaturada, ganha liderança de mercado, valor agregado, muito mais rentabilidade e lucro com menor impacto sobre o que se faz. Por que a gente não pode fazer isso aqui? Por que tem que sair daqui barato? Por que tem que sair daqui sem nenhuma percepção? Eu levei há pouco tempo 40 empresários para conhecer a nossa sede. Nós pegamos o nosso iate, alugamos de um grande amigo aqui, e foram 5 dias entre ida e volta, para que eles entendessem o valor agregado que a nossa água faz ao ser produzida e entregue em Manaus e de Manaus para o mundo todo. E aí, nesse momento, você entende a dimensão do que é valor agregado. No caminho de barco, olhando aquela grandiosidade. Inclusive, quando você falou do preconceito, eu me lembrei também de uma história muito engraçada, o que aconteceu comigo, que quando eu estive há quase 20 anos atrás na Amazônia, e eu tinha, como eu trabalhei na Philips, aproveitei e fui visitar alguns amigos na Zona Franca, etc. e tal, e passei num lugar de turismo sustentável e quis trocar uma ideia com a pessoa, tal, tem um site, sustentabilidade e tal. A pessoa muito simples falou assim, ô moço, é o seguinte, eu entendo disso que o senhor está falando, não precisa me explicar nada disso. Até porque outro dia uma sucuri tentou arrastar minha mãe para o rio. E aí eu fui lá, salvei minha mãe, não matei a cobra, joguei ela de volta no rio. Eu parei para pensar, quem sou eu para ficar debatendo com a pessoa? Ela de cara assim falou, ó, é assim que eu entendo esse negócio aqui, né?
Esse cenário, então, de entender as pessoas de forma como elas são, né? É um grande exercício, né? Porque você começa a enxergar o colaborador com conhecimento mesmo dele, da terra, que é muito Claro, maior do que claro. preconceituosamente às vezes a gente possa ter, né? Sim, não, Roberto, eu poderia citar vários exemplos. Tem um muito clássico, né? Nós temos um problema sobre o avanço do Rio Negro quando ele enche, a seca, e existem, lógico, a ciência que define os estudos e tudo mais. E um cenário também, um dia chegou um engenheiro, a gente estava montando o porto, né, ali, fazendo uma reforma, porque a estrutura que nós temos hoje era uma antiga fábrica de palmito, que isso é uma grande revolução na nossa empresa. Nós não cortamos uma árvore para implantar aquela estrutura incrível que tem, né? Depois a gente manda uma imagem aérea para o pessoal ver. Nós não cortamos uma árvore. Ali, na verdade, nós reaproveitamos uma estrutura que era de uma antiga fábrica de palmito, inclusive da família McLean, que era da Philips, né? Ah, sim. Exato, aquela área ali era da antiga da família, que não é mais, hoje tem o Instituto McLean, da família, mas não é mais da família. E ali eles tinham uma indústria de palmito, um extrativismo de palmito que não funcionou por conta do manejo sustentável, que não rolou, e ali foi desapropriado e virou um grande elefante branco no coração da Amazônia. A nossa empresa foi ali, assumiu, revitalizou, já é uma concessão, nós temos de quase 2 milhões de metros quadrados de Amazônia cuidado e protegido. E nesse momento, um engenheiro definiu que o rio subiria até aqui. Seu Armando, que foi uma ligação interrompida aqui, que é o pai dos Armandos, me chamou de canto e falou: patrão, isso é o jeito que eles me tratam, tá? Eu tendo como um carinho, mas eu não me Sim, sinto patrão. Mas, como eu disse, a nossa gestão ela é sim. horizontal, ele manda mais do que eu em muitas coisas. Me chamou de canto e disse assim: ó, o doutor ali tá errado. Aí eu falei: é mesmo, seu Armando? Ele falou: é. Eu falei: bom, e eles têm personalidade, né? Ainda mais que ele tem a autorresponsabilidade sobre o local. Ele falou: ó, patrão, tem que avançar mais uns 3 metros, porque o rio, quando tende a encher, fica bravo, o banzeiro joga para cima. O banzeiro são as ondulações do rio, chamado de banzeiro, são as ondas. O banzeiro vem. Aí eu chamei o engenheiro, falei: ó, você conversa com o senhor Armando, que ele está dando uma sugestão para a gente avançar. Ele falou: pô, calma, mas a gente avançando aqui vai custar muito X mais dinheiro em concreto sobre a para. Eu falei: olha, conversa com o senhor Armando. Eu tô Faz essa gentileza. Eu sei que o seu diploma, eu tenho o maior respeito, doutor, pelo seu diploma, né? Eu poderia tratá-lo também de outra forma, mas lógico, eu tenho realmente o respeito pelo Sim, conhecimento acadêmico dele. Se sim. juntar as duas coisas, nós teremos um grande resultado. Ele foi altruísta e realmente aceitou a ideia, mas de nariz torcido por conta da liturgia acadêmica que causou essa grau de defeito. Na primeira cheia que teve, aonde bateu a água, Roberto? Exatamente onde o seu Armando disse. E ainda bem, por ter um bom engenheiro, nós conseguimos fazer uma contenção específica e correta. Então, eu não coloco em questão o conhecimento daquele que habita o ambiente que está ali, entendeu? Você utiliza também 25% da renda da O Amazon para projetos outros, né? Fala um pouquinho desses outros projetos. Nós temos o Instituto Reação Natural, né, que é o resultado da construção do projeto Reação Natural. Então, ali a gente tem algumas atividades como a preservação e, que a gente chama proteção, a preservação porque você protege para que ela seja preservada de uma grande área. Nós temos o projeto Guardiões também. O projeto Guardiões ele é integrado ao pensamento que existe já dentro, né, das nossas Forças Armadas, que é o soldado cidadão, que é o apoio ao soldado que deu baixa do Exército e que não tem uma oportunidade de negócio, de trabalho. Então, dentro da U, a gente contrata e também cadastra. Nós temos o Galpão Iraci, que é uma homenagem à minha mãe, e o Galpão Iraci ele proporciona um espaço para que a comunidade possa se utilizar para encontros, reuniões, palestras. Nós temos também as Embaixadoras da Selva, comandado pela Vilmara, os Armandos da Amazônia, que é um projeto nosso que ali engloba os nossos curumins, porque eles moram nas nossas terras, né? Eles estão ali. E aí nós temos nossos curumins, que são também trabalhados. E aí tem o projeto Água Social e o próprio Reação Natural com os veículos de comunicação que divulgam essa proposta de conscientização como proposta de solução, né? O que é? Por que Armandos Porque legal, é o nome. Seu Armando, ele chama Não, Armando eu estava Luiz. achando que era isso, Exato. mas eu Existe falei. uma tradição aqui no norte do nosso país da perpetuação de nomes. Eles inventam nomes.
Então, o seu Armando, um abraço, inclusive, ele com certeza vai nos assistir. O seu Armando, ele teve 9 filhos e todos receberam o nome de Armando. Então, por exemplo, tem o seu Armando, que é o Armando pai, aí tem o Antônio Armando, o Arthur Armando, o Alfredo Armando, a Amanda Armando, que é uma filha, e aí tem um monte de Armando. Todos chamam Armando. E eu, né, numa intimidade que eu tenho, eu coloquei para os filhos que trabalham comigo 01, 02, 03. Então, além de ser uma chamada militar, uma chamada de posicionamento de cargo, é também para não chamar Armando e virar todo mundo. E aí nós criamos, parecido com aqueles documentários que tem na Discovery, que tem aquelas famílias que moram na floresta, tal. Lá eles são típicos ribeirinhos qualificados, ex-militares, atuantes na pesca, na caça consciente, tudo que eles fazem ali. Então, eles têm um lifestyle bem amazônico. E eles são marceneiros, mecânicos, eletricistas, carpinteiros, são compostos de grandes habilidades sobre um todo e que cuidam das nossas terras. E aí nós criamos o projeto Armandos da Amazônia, e que acabaram casando, tendo filhos dentro da nossa estrutura. Hoje nós temos uma geração, inclusive o nenenzinho, que é filho do 01, né, o Armando, o Antônio Armando, que é o filho mais velho, acabou de ter mais um nenenzinho, né, uma menina linda, deve estar com 6 meses agora, se eu não me engano, um beijo para ela, nascido dentro da estrutura da O Amazon, bebendo água do ar da Amazônia e vivenciando o que a gente chama de modelo do que é possível realizar. Porque a gente aqui não vem com uma proposta de solução, assim como parte dela, porque nós precisamos do todo. Eu acredito que todo muito feito pela vida sempre será pouco. Então, eu nunca estarei satisfeito no meu desenvolvimento de trabalho pela vida, mas já existe um bom exemplo de como pode ser realizado, porque nós estamos realizando, Roberto. Isso não é uma utopia, não estamos falando aqui de ficção científica ou apenas de sonho. Nós somos uma realidade, é o futuro sendo realizado no presente. A audiência às vezes percebe que eu dou uma baixadinha assim, é porque a Mel, a nossa cachorrinha, vem aqui no meu pé, eu preciso legal. fazer carinho nela, Sim, tá? por favor. Senão ela interrompe a gravação, né? Legal. Você tem também, você destacou os 2 milhões de metros quadrados preservados, né? Sim. E soma-se essa atitude espetacular, né? A inserção de outras ações de responsabilidade social, como se falou, mas também de tecnologia sustentável, né? Você tem energia solar. Fala um pouquinho sobre crédito de carbono, energia solar, legal. cenário. Nós, como eu disse, nós temos um ecossistema de negócios integrado à garrafa, né? A empresa não é só a garrafa, ao contrário, a garrafa representa a empresa num todo e nós temos 4 frentes de negócios. O primeiro é justamente a nossa água do ar, que aí são 3 produtos incríveis, já temos um lançado, lançaremos outros 2 ainda esse ano, e sim a matéria-prima também como produto. Então, a ideia é produzir água para novos produtos que surjam com interesse. Inclusive, já existem interesses, a gente só está tendo a cautela para que não perca o direcionamento. Nós temos o nosso resort, que inclusive, fizemos uma primeira apresentação do projeto, um abraço aí para o Edson Silva, meu sócio, que é da Energia Solar, e a irmã dele, que é a nossa arquiteta. Vi, um beijo para você, incrível arquiteta, aceitou o desafio. Nós temos o resort, nós temos a parte que fala sobre a nossa tecnologia de produzir água da umidade do ar, então nós temos as máquinas que podem hoje também serem comercializadas, a tecnologia, hoje a AO ela tem um avanço da tecnologia como líder do mercado no que pode se apresentar como melhor qualificação, menor gasto energético e a melhor logística de qualquer outra tecnologia que produz água da umidade do ar, que são várias startups, e nós temos o departamento que a gente chama de final marketing, né? A gente tem o mercado financeiro sendo atuado. Dentro dele, o crédito carbono, onde também o meu sócio, que está na Austrália, ele representa esse segmento e aí integrado com uma grande amiga nossa, parceira. Você está comercializando o crédito de carbono, é isso? Nós temos uma divisão que atua junto com outros latifundiários que representam, né, uma grande área de Amazônia e oferecendo toneladas de crédito de carbono para o mercado mundial. Mas esse é um tema bem sensível e eu trato ele com muita coerência, né, porque nós precisamos de muitas regulamentações ainda para que isso atue. Sim. Mas já é uma realidade. Sim. Já é uma realidade, pode realmente funcionar, funciona em algumas áreas, funciona como um modelo também de negócio que mantém a floresta de pé, então nós não poderíamos estar distante disso, né, independente das concretizações
que isso nos traga de forma imediata. Existe um tempo de maturação, mas nós estamos bem avançados também. Então, dentro do nosso ecossistema de negócio, tem um departamento que a gente chama de mercado financeiro, onde a gente atua no crédito de carbono também. E, além disso, você também tem o seguinte, né? Quer dizer, você distribui água saudável, né, para a população da cidade, né? Exato, exato. Então, esse é um projeto que a gente desenvolveu já distante da Amazônia. Olha que incrível. Quando nós criamos o projeto O Amazon, que virou primeiro, né, um projeto para depois virar uma grande empresa como é hoje, nós tínhamos a ideia entre um produto de alto padrão de consumo e outro que nós pudéssemos oferecer para uma população mais ampla, mas não como água em si, sim como um modelo de negócio, as pessoas poderem vender essa água. E aí nós lançamos o projeto Água Social em São Paulo. Chegamos a gerar 500 pontos de trabalho, depois eu vou te mandar o link do YouTube, onde a gente fez os primeiros treinamentos. Então, basicamente, o que nós fizemos? Nós criamos uma marca chamada Água Social, que não tem nada a ver com água do ar, e sim uma água realmente de fonte mineral, com aquele garrafinha de plástico e tal, mas o projeto foi criado internamente na O para gerar o quê? Uma oportunidade de trabalho. O jargão, inclusive, era isso: vende saúde e recebe dignidade. O que a gente fazia? Nós mapeamos São Paulo, criamos 5 regiões, integramos com algumas ONGs locais. A nossa empresa financiava a água, que já é a marca Água Social, o uniforme, o carrinho e o treinamento de vendas e a negociação com a prefeitura que permitisse que eles trabalhassem como vendedor ambulante, não é parado em farol, porque a lei do vendedor ambulante permite que ele bata de porta em porta. Então, eles saíam com aquele carrinho vendendo água e ali uma parte do lucro ficava para a nossa empresa fazer a manutenção desse projeto, outra, a maior parte, para esse empreendedor e também uma parte para a instituição que ele pegava a água. É um projeto que foi um sucesso, ganhamos muitos prêmios, mudamos o direcionamento dele em São Paulo, levamos ele para Barcelos e hoje a gente está trabalhando a possibilidade, inclusive, não só de dar água em si para matar a sede dos galões, mas gerar esse conceito de também poderem trabalhar a água como uma oportunidade de negócio. Então, a nossa empresa ela não só pensa no que de imediato a gente pode gerar de resultado, mas sim também como construir uma solução. A construção da solução é o grande passo. Você elimina a dor. Primeiro você atua na dor, na emergência. Mas se você não gerar uma solução que transforme aquele problema em algo superado, você cria pessoas dependentes do assistencialismo. Não é o papel da O. A O ela não é assistencialista. Ela realmente é uma instituição empresarial que contribui com a sociedade, gera possibilidades, mas, acima de tudo, a gente quer construir soluções. Cal, você acabou me explicando o que você queria falar sobre o curumim. É verdade, meu amigo. Não é verdade? Bom, curumim é uma expressão indígena, né? E refere-se à criança. Mas se a gente for analisar em termos de comportamento, o que diferencia, eu vou citar uma cena inusitada que realmente demonstra o que é o curumim. Nós temos lá crianças que são filhos, né, dos nossos colaboradores, do nosso povo, além dos filhos, né, dos armandos que moram lá. Então dá umas 7, 8 crianças, ficam lá constantemente, às vezes mais. E um belo dia, eu sentado na varanda da casa em Barcelos, na beira do Rio Negro, passa aquela tropazinha, né, de curumins, todos descalços, no meio do chão batido, né, indo na direção da floresta. E que a gente tem uma lateral assim que já é a floresta, mas é um espaço que a gente já tem trilhas e tudo mais. De uma certa forma, é até seguro dentro dos padrões do que é uma segurança de uma floresta amazônica. Sim. E eles passam pela minha frente, tio-cal, e eu, opa, mas aí eu fui acompanhando com um olhar para tomar cuidado, são crianças. Não, são curumins. Entraram no meio da floresta, daqui a pouco volta um com cacau selvagem, o outro arrastando a cobra pelo rabo, o outro... Ou seja, o que seria assustador para qualquer criança, o curumim ele se integra com muita excelência na floresta. Eles são protegidos, se protegem, sabem o que estão fazendo ali. Talvez eu não estaria tão preparado para isso. Então, é esse que são os nossos curumins. Fora que eles não param, é uma energia absurda. Sobem árvore, pulam daqui, nós temos os balanços, os brinquedos lá, eles têm uma força incrível. Então, esses são os curumins. A diferença de criança comum, né? A criança que está ali, de um curumim. Ou seja, até o anjo da guarda dele tem que ser bem treinado, né? Porque tem que ele tem que entender, um anjo não. da guarda da selva. Aquela sucuri não é muito grande, ele pode brincar com ela e tudo bem, né? Ele tem uma visão clara, né? O anjo da guarda. Bom, Cal, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, que é espetacular. Dá para ficar 200 dias aqui falando.
Mas me surgiu uma curiosidade, a última. Qual é o grau de maluquice que precisa para conviver ao seu lado? Isso é muito legal perguntar, porque a gente vive, e isso eu falei numa palestra que eu fiz em Balneário Camboriú. Meu amigo Marco Brolo criou o Poder do Digital. Balneário é um lugar muito especial, transformou a minha vida. E eu explico, né, sobre a palavra loucura, né, sobre maluquice. Tem uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: se a ideia a princípio não for absurda, ela não tem sentido. E isso é o início de tudo da U. E aí, no início de tudo, Roberto, eu fui primeiro chamado de maluco. Você é maluco, de forma pejorativa. Aquele maluco que as pessoas se preocupam, né, realmente com o que elas entendem como sanidade mental. E aí, depois que eu avancei e consegui concretizar o empreendimento Amazon, eu fui chamado, pô, você é muito maluco, já com um tom, né, de nossa. E aí, quando a gente colocou a empresa no padrão que ela está, no tamanho que ela vivencia hoje, né, saindo em grandes mídias, tendo resultados, crescimento financeiro, ultrapassando, né, os 400 milhões de euros como valuation, que isso, a nossa meta é chegar a ser o primeiro unicórnio concretizado no interior da Amazônia. E aí, quando a gente fala de unicórnio, falamos de uma empresa acima de um bi, no nosso caso, 1 bi euro, que é o nosso objetivo, porque é a nossa moeda. Aí eu fui chamado de maluco. Como você é maluco? Ou seja, a mesma palavra utilizada em três informações referentes. E eu brinco muito com isso, porque eu defini o critério de maluquice. Então, para as pessoas trabalharem comigo, né, e juntos, eu preciso te inverter essa pergunta. Eu sou um privilegiado por ter a oportunidade de trabalhar com as pessoas que hoje eu tenho no meu time. Eles são os verdadeiros malucos, porque todos que estão ali engajados nesse propósito que a gente chama, que é o Amazon Airwater, eles são malucos por acreditar que é possível a gente transformar a nossa humanidade e mostrar a nossa Amazônia como referência de excelência. Essa é a maior maluquice. Então, eu não sei como é trabalhar comigo. Eu sei que eu posso dizer que eu, como um maluco que passou pelas 3 estágios dessa maluquice expressiva, dita por estranhos, sou um privilegiado. O privilegiado por ter a oportunidade de trabalhar com esse time muito legal. E a maluquice deles não é trabalhar comigo, nem o quanto eu posso puxar, e sim porque estão todos eles pessoas que realmente acreditam que é possível e, acreditando que é possível, estão realizando. Eu te agradeço muito, mas muito mesmo. Está sendo um momento de aprendizado espetacular para mim, para a Bel. E deixe suas despedidas e sua palavra final, por gentileza. Olha, primeiro quero agradecer a oportunidade, né? Você me procurou via aplicativo LinkedIn, que é um lugar corporativo, e eu realmente, lógico, me coloquei à disposição. Você sabe que minha agenda transita entre São Paulo, eu estou em Manaus aqui agora, né? Ou Europa, que é também um roteiro nosso administrativo. Então, eu perguntei a primeira questão se eu poderia fazer dessa forma, mas eu quero realmente dar um abraço na Bel, marcar desse encontro também, né? Essa aproximação. Ser física, porque vocês são pessoas especiais. É esse canal que você criou e que promove tantas informações, como eu disse no começo, e acredito que é importante a gente sublinhar agora, ele é fenomenal. Um mundo onde a mídia ou outros canais de propagação da informação privilegiam o que é de ruim, o quanto a gente está vivendo dificuldade, que todo mundo sente, todo mundo sabe, a humanidade vive historicamente, né, essa montanha-russa entre o que tem de bom e o que tem de ruim. Você faz parte daquelas pessoas que promovem o que é de bom. E se você faz parte disso e me convidou para vir aqui falar com você, é porque eu acredito, e agora mais do que nunca, que estamos no caminho certo. Não é a quantidade de dinheiro que eu ganhei, que eu venha ganhar, que a minha empresa conquiste prêmios e cada vez mais cresça. Não é a quantidade de dinheiro que meus colaboradores, meus sócios, meus investidores vão receber do mundo. Não é somente o quantas garrafas vamos vender, mas quantas pessoas nós podemos realmente impactar, não só no que a gente oferece, mas como a gente dá como exemplo de desenvolvimento consciente. Então, sinta-se parte desse modelo de negócio, sinta-se parte dessa lente de aumento que você integra agora, e a gente vai continuar fazendo a nossa parte, não deixando que o foco se desvie e que cada vez mais a gente ocupe um espaço entre aqueles que realmente transformaram o mundo para melhor.
Tá bom? Então, te agradeço. Agradeço a Bel aí, que Não. fica aí nos bastidores, mas é tão importante quanto você, bonitão, aí aparecendo na televisão. É isso. Muito obrigado mesmo. A Bel tá mandando um tchauzinho aqui, ó. Põe a mão aqui Beijo, na câmera. Bel. Obrigado, Bel. E assim, não se esqueça. Beijo, Bel. Não se esqueça daquela nossa proposta educativa que queremos levar adiante, que é a nossa singela... Já vamos fazer uma convocação aqui pública. Meu prefeito aqui de Manaus, eu estou aqui em Manaus, é um homem que privilegia muito a educação, eu acompanho o trabalho deles lá, à distância, óbvio, né? Eu não tenho essa integração, mas eu acompanho e acredito que é um trabalho sério. Vamos trazer para cá e o que eu puder também contribuir com Barcelos, né? Com tanto carinho eu tenho sempre a vontade de ajudar e proporcionar coisas que acrescentem à nossa sociedade, eu estou dentro, então já estamos fazendo um compromisso público aqui, vamos avançar com isso, é uma ideia sensacional. Perfeito. Bom, o programa Sustentabilidade, eu não diria nem que encerra a edição de hoje, porque ela talvez esteja começando agora, temos 3 pontinhos aí para darmos sequência, falando com um empresário com uma visão de mundo muito além daquilo, muito fora da caixinha para o bem, construindo o Brasil melhor, um mundo melhor, que é o querido Carl Júnior. Carl, brigadaço e até breve, querido. Até breve.